Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, um podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Lucas Oliveira, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 29 de janeiro de 2024 vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, a semana iniciou com a vitória de Donald Trump nas eleições primárias do Partido Republicano em mais um estado pelo país, ajudando assim a pavimentar o caminho para ser o candidato republicano para as eleições presidenciais de 2024. Nos indicadores econômicos, temos os PMIs, a primeira leitura do PIB do quarto trimestre de 2023 e os gastos pessoais trazendo resultados melhores do que o esperado. E para o PCI, que é o indicador de inflação que o Banco Central americano usa para as decisões monetárias, o resultado veio ligeiramente abaixo das expectativas. Já na zona do euro, os índices de gerente de compra, os PMIs, apresentaram resultados mistos, com a indústria desacelerando enquanto o setor de serviços registrou crescimento. O Banco Central Europeu, BCE, optou por manter inalteradas suas principais taxas de referência. A presidente da instituição, Christine Lagarde, adotou um discurso centrado nos dados, ressaltando que há um consenso entre os líderes de que discutir corte de juros neste momento é prematuro. No entanto, ela enfatizou que mantém seus comentários sobre a possível data de início dos cortes de juros, que seria durante o verão europeu. Na Ásia, os bancos centrais de China e Japão mantiveram inalteradas suas principais taxas de juros. O presidente do Banco do Japão afirmou que o país está próximo de alcançar a meta de inflação saudável, podendo assim considerar o fim do ciclo de relaxamento monetário. Enquanto isso, na China, a ação do governo foi pela redução dos compulsórios bancários, podendo injetar cerca de 1 trilhão de yuans na economia e impulsionar o PIB para o ano de 2024. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, os investidores estão atentos aos relatórios do mercado de trabalho e à reunião de política monetária do Fed. As projeções indicam uma desaceleração no mercado de trabalho, com o payroll prevendo a criação de 180 mil empregos em janeiro. Para o FONC, a unanimidade em manter a taxa de juros permite que os investidores direcionem sua atenção para a entrevista do presidente Jerome Powell. Na zona do euro, a semana se destaca pela divulgação do PIB, prévia do CPI de janeiro e do PMI industrial da região. Além disso, a Alemanha também tem atenção com a divulgação de dados de atividade e do CPI. Na China, a agenda está relativamente mais esvaziada, com destaque para os PMIs do governo e caixinha. Espera-se também o anúncio de novas medidas para estabilizar o mercado de capitais e restaurar assim a confiança dos consumidores. Com a perspectiva de desaceleração nos indicadores dos Estados Unidos, acreditamos que as yields dos treasuries podem corrigir negativamente, revertendo parte da alta acumulada nas últimas semanas. Isso, aliado a uma visão positiva para os balanços americanos, deve impulsionar as bolsas enquanto o dólar pode recuar em relação à maioria das moedas. E no Brasil, a arrecadação federal encerrou 2023 em 2,3 trilhões, marcando o segundo melhor resultado da série histórica, iniciada em 95. Apesar do bom resultado, as receitas foram impactadas pelas quedas dos preços de commodities, que compõem grande parte das receitas de órgãos administrados. Ainda na esteira do fiscal, com gastos e arrecadações, o governo federal lançou o programa Nova Indústria Brasil, que prevê aproximadamente 300 bilhões em financiamentos, subsídios e participações acionárias em projetos até 2026. Vale destacar que uma parcela desse montante, no valor de 106 bilhões, já havia sido anunciada durante a primeira reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o CNDI, em julho do ano passado. Nos indicadores, o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, apresentou um aumento de 0,31 em janeiro, ficando abaixo das projeções do mercado, cuja mediana era de 0,47. No segmento dos transportes, houve uma queda de 1,13 em janeiro, após um aumento de 0,77 em dezembro, destacando-se a diminuição dos preços dos combustíveis. Por outro lado, o grupo de alimentação e bebidas registrou um acréscimo de 1,53, comparado ao aumento de 0,54 em dezembro. O índice acumula uma alta de 4,47 em 12 meses, e esse resultado abaixo do esperado deve levar o mercado a rever para baixo as expectativas de inflação para o ano de 2024. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Essa semana, os investidores estarão atentos à agenda de indicadores, destacando-se a decisão do Copom na quarta-feira, onde é esperada uma redução de 50 pontos base na taxa básica de juros. No âmbito político, mesmo durante o recesso parlamentar, as discussões sobre a MP da reoneração gradual da folha de pagamento e o veto presidencial em parte das emendas de 5,6 bilhões devem ser retomadas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou uma reunião na segunda-feira para debater esses temas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou a disponibilidade para acordos visando uma reformulação no texto da medida provisória, que visa reduzir o impacto fiscal da desoneração para os próximos anos. Porém, soluções definitivas devem ser discutidas somente com a retomada das sessões parlamentares.
Diante de um cenário mais positivo para os ativos externos, com a temporada de balanço nos Estados Unidos e o FONC mantendo um discurso dependente dos dados, a perspectiva para o Brasil é predominantemente positiva. No entanto, é importante notar que o movimento deve ser cauteloso, respeitando os pontos técnicos. Espera-se uma valorização do Ibovespa, estabilidade para os vértices curtos na curva de juros, queda para a parte intermediária e longa e desvalorização do dólar em relação ao real. E como tudo isso impacta para a gente na busca pela meta atuarial? Essa semana deverá trazer o primeiro corte de Selic e com ele acender ainda mais o alerta de até quando o CDI será suficiente para atingir meta nesse ano de 2024. Tendo em vista que as expectativas de inflação para o ano também vêm sendo reduzidas, nossa leitura é para buscarmos cautela nesse momento inicial e analisarmos as alternativas de investimentos que busquem um excesso sobre o CDI, porém sem grandes aumentos de volatilidade. Nesta linha, o BB tem o fundo BB Institucional, que é um fundo enquadrado no artigo 73A, um fundo de CDI que busca exceder o índice. Temos o Alocação Ativa Retorno Total, enquadrado no artigo 71B, que é um fundo ativo buscando ganhar acima do CDI através de uma carteira dinâmica. Além do fundo espelho Sul América Crédito Privado, que persegue a rentabilidade de CDI mais 1% ao ano e é enquadrado no artigo 75B, como falamos nas semanas anteriores. Para os institutos que buscam alternativas em inflação e pré-fixado, recomendamos a análise das taxas praticadas nas pontas curtas e longas, que vem oscilando desde o início do ano e devem ter redução após a queda da Selic. Falando no artigo 8º de renda variável, nossa projeção de Bovespa é de 141 mil pontos. Isso indica que a Bolsa ainda poderá entregar retornos superiores a 10% neste ano, sendo uma oportunidade para alocações táticas neste momento em que a Bolsa brasileira se destaca na comparação com as bolsas pelo mundo. E fica o lembrete que em 15 de fevereiro teremos o pagamento de cupons para os fundos de vértice pares e para as NTNBs pares. Esse fluxo deve trazer bastante recurso aos RPPS nesse começo de ano e pode ser alocado em oportunidades tanto na renda fixa como oportunidades táticas de renda variável. Ficou interessado? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão de seus recursos. Foi um prazer ter sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Se você tem sugestões de temas para conversarmos aqui, mande pra gente, fale com seu gerente de governo ou com seu especialista de investimentos do Banco do Brasil. Então é isso, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS.